O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Pode sentar, gente. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Texto muito conhecido. Deixa o texto aberto ou o celular ligado. Agora não fica vendo mensagem aí, nem mandando foto que você está aqui. Tá certo? Josué, capítulo 24. Deixa o texto aberto. O tema da nossa mensagem é: hoje é dia de decisão. Nós precisamos decidir se vamos servir ao Senhor ou não vamos servi-lo. Amém? E essa decisão tem que ser tomada aqui nesta noite. Josué capítulo 24, versículo 15. É o texto-chave, o versículo-chave do texto. Vamos ler juntos? 24, 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Meus prezados irmãos, o James Dobson, um grande escritor evangélico americano, ele disse que a decisão mais importante que eu e você temos que tomar nessa geração é a decisão pela salvação dos nossos filhos e das novas gerações. Nós precisamos tomar essa decisão. A igreja vive num mundo plural, vive num mundo onde os absolutos estão jogados por terra, um mundo relativista, onde a verdade não é mais absoluta, mas a verdade é subjetiva, cada um tem a sua verdade. A igreja é alvo, e a família cristã é alvo de todas as investidas satânicas com o propósito de destruí-la, de prejudicá-la. Vivemos, como no contexto de Josué, num ambiente politeísta, num ambiente de abominações, de cultos abomináveis. E Josué, então, antes de morrer, ele chama o povo para tomar uma decisão. E eu queria que você observasse no capítulo 24 alguns detalhes para a gente entender essa decisão que Josué está pedindo para que o povo tome. A primeira delas, observe no texto, que essa decisão não é uma decisão simplesmente de Josué. Veja no capítulo 24, e eles se apresentaram diante de Deus. Versículo 2, vamos ler o texto, o que é que diz? Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de... Então quem é que está dizendo? É Deus. Josué é somente um instrumento. Ele é somente aqui aquele que quer, o profeta de Deus, aquele que está transmitindo a mensagem de Deus para o povo. Segundo detalhe importante, onde é que ele convoca o povo para se reunir? Veja no texto. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém. Importante isso. Não foi em Jerusalém, não foi em outro lugar, foi em Siquém. Siquém era a capital da idolatria. Siquém era um vale. E nesse vale você poderia observar duas montanhas. A montanha de Gerizir e a montanha de Ebal. E segundo Deuteronômio capítulo 11, versos 26 a 29, uma montanha representava a bênção, a outra montanha representava maldição.
A bênção é a obediência a Deus, a maldição é a desobediência a Deus. Então é nessa conjuntura geográfica que ele reúne o povo, e o povo está como contemplando esses dois montes, porque isso estava dentro do conhecimento espiritual do povo de Israel. Mas em terceiro lugar, diz o texto, que ele chamou todas as tribos de Israel, chamou toda a liderança, os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então quem, onde e com quem? E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque eu gosto de Josué. Josué diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Macho, homem. Ele não diz assim, mulher, quem é que nós vamos servir? Não. Porque ele era o quê? Chefe de família. E eu quero chamar aqui a liderança. Você que é líder da sua casa, você que é líder da igreja. Porque a decisão tem que ser tomada pela liderança. E é tão importante a gente entender isso. E qual é a decisão que o povo precisa tomar? Veja lá. Nós lemos no versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Preste atenção. Ninguém vive sem adorar. A palavra servir aqui é adorar. Ou você adora a Deus, ou você adora os ídolos. Ou você adora a Deus e você adora as riquezas. Ou você adora a Deus, ou você adora o mundo. Ou você adora a Deus, ou você adora o pecado. Jesus diz, nós não podemos servir a dois senhores simultaneamente. Ou nós servimos a Deus, ou não servimos. E aqui é muito importante a gente entender isso. Porque ele diz assim, se vos parece mal. Porque parece, meus amados irmãos, que servir a Deus, para muita gente, é coisa ruim. Adorar a Deus, servir a Deus, trabalhar para Deus. E Josué, ele está colocando isso, sabe por quê? Porque Deus, ele não deixa de ser Deus se você não servi-lo. Você que é tonto. Se você vai adorar ídolos, se você vai servir a ídolos, você já foi tirado de lá. Se você tem um passado de idolatria, de perversão, de culto falso, de cativeiro idólatra, satânico, Deus tirou você de lá, Deus libertou você de lá. E ele está dizendo, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, a quem sirvais. E ele vai dizer aqui, aos deuses, aos quais serviram o vosso pai da além do Eufrates, no Egito, ou aos deuses agora, dos amorreus, cuja terra o quê? Habitais. Então tem ídolos do passado e tem ídolos do presente. Está entendendo? Você tem um histórico de idolatria e você tem hoje, você vive num meio idólatra. E você tem que tomar essa decisão. Mas eu quero tirar algumas lições, porque Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que Josué diz isso? E o que fundamenta essa decisão de Josué? E o que deve fundamentar a minha decisão e a sua decisão nessa noite, dizer assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em primeiro lugar, essa é uma decisão que se fundamenta na graça de Deus. Não é eu e a minha casa serviremos ao Senhor com as minhas próprias forças. Não é assim. Veja,
no capítulo 24, a partir do versículo 11, diz assim: passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Ou seja, Deus está dizendo, todas as vitórias que vocês tiveram hoje, até hoje, foi bênção da minha parte. Vocês venceram porque eu venci por vocês. Então olha para a sua casa, e se seu casamento está de pé, foi Deus. Os filhos que você tem, foi Deus. O emprego que você tem, foi Deus. A igreja que você tem, foi Deus. Tudo de bom que existe na sua vida, foi Deus que lhe deu. E nós vamos continuar vivendo pela graça, pela fé, pela dependência de Deus. Veja, por favor, no versículo 14 do capítulo 23. Por favor, vamos ler juntos. O que diz aí? 23, 14, de Josué. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas. Louvado seja Deus por isso. Josué, ele está dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque o Deus que eu sirvo é o Deus da graça. É o Deus que me dá a vitória, é o Deus que me dá a capacidade de superar todas as dificuldades, todos os problemas. Não é uma decisão fincada na minha carne, mas no caráter de Deus, nas promessas de Deus, naquilo que só Deus pode fazer. Vocês estão entendendo ou não? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque o Deus que eu sirvo é o Deus de toda graça. É Ele que vai cuidar de mim, é Ele que vai cuidar de você, é Ele que vai cuidar dos seus filhos. Ele é fiel. Ele é fiel. Segundo lugar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor pela graça. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor no versículo 14. O que ele vai dizer aí? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi o quê? Ao Senhor. Presta atenção, que aqui, o que ele está determinando aqui é que nós vamos servir ao Senhor de forma integral, de forma total e absoluta. Ele vai colocar aqui alguns verbos que são importantes. Agora, pois, primeira coisa, vamos servir ao Senhor, temendo ao Senhor, respeitando ao Senhor, reverenciando o Senhor, com temor. Segundo lugar, com integridade. E essa palavra integridade significa sinceridade. Não adianta você honrar a Deus com os lábios, mas o seu coração está distante de Deus. Não adianta você falar Senhor, Senhor, se não fizer o que Ele manda. Jesus combate isso no Sermão da Montanha. E o que Ele está colocando aqui é servir a Deus com temor, servir a Deus com integridade, servir a Deus com fidelidade. E a palavra fidelidade aqui é inteireza, é aquilo que não tem mistura. Fidelidade aqui é algo que é puro, que é sincero, que é verdadeiro, que é íntegro, que não sofreu adulteração. Mas em quarto lugar, ele vai dizer, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servir a quem? Ao Senhor. Com temor,
com integridade, com fidelidade e com exclusividade. Com exclusividade. Quais são os ídolos que você tem hoje, que impede e que compete com a sua adoração a Deus? Veja, meus amados irmãos, o grande problema é que nós, muitas vezes, na igreja, estou falando de famílias cristãs, famílias que estão cheias de problemas, e toda família tem problema, mas tem alguns problemas que são mais problemáticos. É quando nós estamos com problemas justamente porque Deus está sendo desprezado, o trabalho, o dinheiro, a posição, os ídolos que existem dentro das nossas casas, ídolos do coração, que precisam ser arrancados, ser tirados. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Gênesis, capítulo 35, versículo 2. Gênesis, capítulo 35, versículo 2. Vamos ler juntos? O que diz lá? Então, a sua família e a todos os que com ele, lançai fora os deuses estranhos, que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Vamos fazer uma limpeza em casa. Não é usando difumador não, tá? Fazer limpeza em casa significa você olhar para a sua vida e observar aquelas coisas que estão atrapalhando você de servir a Deus com temor, com integridade, com fidelidade, com exclusividade. Aquilo que está competindo com Deus. Terceiro lugar, irmãos, nós precisamos tomar a decisão de servir ao Senhor. Não dá para protelar. Não dá para empurrar com a barriga. O texto é claro. Se você observar, o versículo 14 começa com advérbio de tempo. Que tempo é esse que está aí? Agora. É agora. É hoje. E é tão bonito isso aí, meus amados irmãos. E eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque no versículo 15, a decisão de Josué é a seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Preste atenção. É uma decisão sem estar preocupado com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar. É uma decisão sua. Segundo lugar, é uma decisão pública. Josué está com toda a liderança aqui. Ele está reunindo com todos os líderes. Ele está falando em nome de Deus. E ele, diante de Deus e diante das autoridades públicas, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Terceira característica dessa decisão. Quando ele diz serviremos ao Senhor, esse verbo servir aí tem uma conotação de continuidade sem descontinuidade. O que significa isso? Significa que quando ele diz serviremos ao Senhor, nós vamos servir o quê? Para sempre. Ele será o nosso Deus para sempre. Nós adoraremos a Deus para sempre. Ele será o Deus dos meus filhos, dos meus netos. Eu vou fazer com que Deus seja passado, a minha fé, de geração em geração. Veja que o povo, e aí você vai lá para o capítulo 2, veja lá no capítulo 2. Então Josué, 24, 2. Então Josué disse a todo o povo:
Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente, vossos pais, Terã, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além dos Eufrates e serviram o que a outros deuses. Abraão veio do paganismo. Mas Deus fez uma aliança com Abraão, que nele todas as famílias da terra seriam o quê? Abençoadas. Deus fez a aliança da graça para dizer que a fé que eu dei para você, eu darei para as futuras gerações. Eu faço um pacto, uma aliança com você. Meus amados irmãos, observe o texto, versículo 24, veja lá, versículo 24, o que diz aí? Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Veja que Josué disse antes: olha, vocês não podem servir a Deus e aos outros ídolos. Tem que ser conforme está no versículo 14. E o povo então diz: não, nós serviremos ao Senhor. Qual foi o resultado de tudo isso, irmãos? Veja no versículo 29, depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Mas vamos lá para Juízes, por favor. Juízes, capítulo 2. Versículo 6. Diz que Josué fez essa aliança com o povo antes de despedir o povo para habitar nas suas heranças, nas suas terras. E no versículo 6 diz assim, que havendo Josué despedido o povo, foram os filhos de Israel, cada um a sua herança para possuir a terra. Vamos ler versículo 7, o que diz? Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Aí veja o versículo 8. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos balins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam o quê? Ao redor dele, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Veja, meus amados irmãos, que de uma geração para outra, o povo voltou ao paganismo. Será que a igreja evangélica vai sobreviver mais 50 anos? Será que a igreja evangélica do Brasil vai continuar respeitando a Bíblia como palavra de Deus? Será que nós teremos a felicidade de morrer vendo os nossos filhos e os nossos netos servindo ao Senhor? Preste atenção, tudo isso depende da minha e da sua decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a decisão que a gente tem que tomar. Decisão fundamentada na graça de Deus. Decisão que nós vamos servir ao Senhor como Ele quer ser servido. Decisão que nós devemos tomar de forma pública, de forma definitiva. Decisão que redundará no futuro da igreja, futuro da nossa família. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar? Eu li uma pesquisa essa semana. 85%
dos convertidos na igreja, que estão hoje na igreja, se converteram até os 30 anos de idade. Tem uns partos bem velhos aí, mas a maioria, 85%, adolescentes, jovens, até 30 anos. A Bíblia registra que Deus sempre usou jovens e adolescentes. Samuel foi morar no templo, ele tinha 12 anos de idade. Davi começou o seu ministério no máximo com 18 anos de idade, vencendo Golias. E você vem caminhando pelas páginas das Escrituras, você vai vendo como Deus usa as novas gerações. E como nós temos que pregar para as novas gerações. Quando Josias assumiu o seu reinado, ele assumiu com 8 anos de idade. E aos 15 anos de idade, ele promoveu a maior reforma espiritual depois de Manassés e do seu avô Ezequias. Calvino e Lutero, quando eles lideraram o movimento, Lutero tinha 21 anos e era professor da universidade na Alemanha. Calvino se converteu aos 25 anos e aos 27 anos escreveu as Institutas Cristãs, que é considerado o maior livro teológico que nós temos. Deus está colocando nas nossas mãos essa decisão. Escolhei hoje a quem sirvai. Temos que tomar essa decisão. Vamos orar? Quem quer tomar essa decisão hoje aqui? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, levanta a mão. Então vamos repetir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor Deus, olha para nós com misericórdia. Que essa verdade possa ser esculpida na nossa mente, no nosso coração. Que a graça do Senhor seja abundante na nossa vida, para que nós possamos, ó Deus, pregar e viver e ensinar o Evangelho e impactar as novas gerações, Senhor, com a fé não fingida. Pai querido, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das famílias aqui da igreja, que estão enfrentando problemas, lutas, dificuldades, e que muitas dessas dificuldades não estão fundamentadas em relacionamento, muitas vezes em temperamento, mas falta Jesus, falta compromisso com o Senhor, falta conversão, falta dedicação, falta arrependimento, falta quebrantamento, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós não somos uma igreja perfeita, mas nós não queremos ser uma igreja hipócrita, uma igreja que honra o Senhor com os lábios, mas que o coração está longe do Senhor. Venha trabalhar nas nossas vidas, venha trabalhar dentro das nossas casas, venha colocar o temor no nosso coração, venha nos dar, ó Deus, integridade, fidelidade e, acima de tudo, exclusividade, que o Senhor seja, de fato, o nosso Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.